Falar agora de assédio moral. Assédio moral. De assédio moral. Assédio moral. É o assédio moral. Assédio moral no trabalho exige uma prática repetida e prolongada. Uma ofensa casual? Não. Mas aquela que vai diariamente sendo praticada por um contra o outro, seja a colocação de um apelido, seja a ridicularização da pessoa, tu faz tudo errado, colocar um apelido em alguém que tem a ver efetivamente com alguma dificuldade que ele tem no trabalho, expondo aos demais, isto sendo prolongado, humilhantemente realizado, caracteriza o assédio moral. O assédio moral ocorre quando um chefe abusa do poder do seu cargo para humilhar um subordinado de maneira constante e contínua. Essas duas palavrinhas são importantes. Constante e contínua. O assédio moral não é uma única explosão de mau humor por parte do chefe. Não é algo que acontece de vez em quando. Espectadores, o que é então esse assédio moral? Então, é um distúrbio no relacionamento, no ambiente de trabalho, em que uma pessoa domina a outra. E essa pessoa que é dominada, ela vive situações de humilhação repetitivas e prolongadas, isso é importante, que seja repetitivo e prolongado, e realmente ela adoece, ela sofre terrivelmente com isso. O senhor pode dar alguns exemplos para a gente disso? Sim, o assédio moral, ele se caracteriza por atitudes, atos reiterados de perseguição, de humilhação, de isolamento de uma determinada pessoa, voltada para uma determinada pessoa. Hora de trabalhar, me dava dor de cabeça, eu passava mal, me dava mal-estar. Eu chegava na porta da empresa, não queria entrar. E na hora de voltar para casa, melhorava. Passava aquilo tudo. Passei a usar, passar pelo ridículo de usar chapéuzinho, de bobo da corte, andando para lá e para cá com aquele sininho, fazendo barulho. Isso tudo para poder envergonhar o operador quando não vendia. Eu tive relatos de um chefe que obrigava todos os funcionários a rirem num determinado dia da semana. A minha sala estava trancada. Eu perguntei a um funcionário o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, você não tem mais sala aqui. Ela disse que eu poderia ficar encostado em qualquer lugar dentro da empresa, mas que a partir daquele momento eu não teria mais local de trabalho. Era sempre com aquele comportamento comigo. Houve uma festa de aniversário e as mulheres da agência foram obrigadas a participar. Pediu para que eu partisse o bolo. E como era o bolo? Um órgão genital. O assédio durou 3 anos e terminou demitida. Isso ainda permanece na sua cabeça? Muito. Eu não esqueço. De nada disso eu esqueço. São coisas que eu relembro sempre. Tem empresas, tem funcionários que sofrem de diarreia por causa do chefe? Diarreia, tem um caso, um dos casos relatados aí no livro, eu selecionei 18 de muitos que eu recebi, é que um chefe parou uma reunião na hora do almoço, esperando todo mundo voltar, e um funcionário passou mal, teve uma diarreia, foi ao banheiro, não chegou. Você aqui é... Senhor João, desculpa, eu posso ir no banheiro? É rapidinho. Pode, Alex. Valeu, obrigado. Agora... Licença. Pelo menos ele pediu, né, Ju? Alex, não precisava esse exagero todo também. O assédio moral é um assunto desconhecido para muita gente. Nem a justiça sabe bem como lidar com esse tipo de problema. No Brasil, ainda não há uma lei que defina o que é o assédio moral e quais as punições que devem ser aplicadas. As denúncias de assédio moral se multiplicaram no Brasil nos últimos 5 anos. Só no Rio de Janeiro, entre 2004 e 2008, o número de processos no Ministério Público do Trabalho saltou de 17 para 117 casos. Com a crise mundial, a situação piorou. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 90 casos no Rio de Janeiro. Boa parte das reclamações é sobre perseguição, seguida de constrangimento e humilhações frequentes. A maioria das mulheres afirmou ter crises de choro, insônia, palpitações e tremores, sentimento de inutilidade e até diminuição da libido. Entre os homens, as queixas foram maiores sobre depressão, sede de vingança contra o assediador, aumento do consumo de bebidas e até ideia de suicídio.
Anote tudo sobre as agressões: hora, local, nomes. Procure dar visibilidade ao que lhe acontece, mostrando as evidências aos colegas, por exemplo. Só converse com o agressor na presença de testemunhas. Exija por escrito uma explicação do agressor. Guarde uma cópia da resposta e envie o original ao Departamento de Recursos Humanos. O ideal seria evitar, quer dizer, cortar o mal pela raiz. Se a pessoa nota que começa a se sentir que alguém está conseguindo humilhá-la e ela já começa a se sentir sem saída, ela precisa ler a respeito. Então existem livros, existem cursos, existe muito material hoje na internet, tem sites ótimos sobre isso. Então ela precisa primeiro se informar, buscar conhecimento para não ficar ali perdida no meio da selva, né? Ela pode buscar ajuda da RH, ela pode de fato procurar apoios internos, denunciar. Nunca deixar essa violência, porque é uma tortura psicológica, é uma violência, nunca deixar isso por baixo do tapete. Ela precisa mostrar isso com clareza e buscar ajuda até psicológica para se fortalecer. Mas existem também várias maneiras, a pessoa pode escrever, por exemplo, a pessoa pode gravar, ela pode escrever as situações que aconteceram, levar como evidências mesmo. Porque se um dia ela precisar buscar ajuda na justiça, seria importante que ela tivesse evidências e, se possível, testemunhas. O que dificulta um funcionário a processar alguém por assédio moral é a falta de provas. É preciso ter em mãos mensagens eletrônicas ou relatórios, ou ter algum colega que queira testemunhar. Só assim é possível entrar com uma ação na justiça pedindo indenização. E se o funcionário ainda estiver empregado, pode pedir rescisão indireta de contrato. Só assim ele não perde os seus direitos. E se a pessoa ganhar o processo, quem paga é a empresa. Este é o Antônio. Ele é assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Desmoralândia. Todos os dias ele chega na hora certa e começa a fazer o seu trabalho. Mas, de vez em quando, faltando meia hora para o expediente terminar, o seu Silva, chefe do Antônio, chega pedindo algo. Ó, Toninho, eu quero um relatório completo desses documentos na minha mesa amanhã cedo. E não me venha com aquela conversa de que não dá tempo. Deixe de reclamar e pare de leseira, que o relatório é mais importante. E aí o Antônio tem que ficar até mais tarde no escritório. O problema é que ele não recebe hora extra. E se for falar sobre isso com o chefe... Ah, quer dizer que você tá achando ruim? Pois peça pra sair. Tem um monte de gente querendo a sua vaga. Quando situações como esta se repetem cotidianamente, elas se transformam em assédio moral. Uma conduta abusiva que fere a dignidade do trabalhador e a sua integridade física ou psíquica. O Antônio não está sozinho nessa história. Só no Ceará, 25% dos trabalhadores consideram-se vítimas e quase 96% já passaram por alguma situação de assédio. As mais relatadas são gritos e agressividade, advertências constantes de erros, boatos a respeito do trabalhador, pressão para não reclamar direitos e supervisão excessiva. Quando o assédio moral prossegue por muito tempo, pode levar a vítima até o hospital. A Organização Mundial da Saúde revela que a incidência destas doenças tem aumentado no mundo inteiro devido a problemas no ambiente de trabalho. Se você sofre assédio moral, faça como o Antônio. Denuncie antes que a situação piore e o seu corpo e mente não aguentem. Atenção para as dicas. Anote todas as humilhações sofridas com detalhes, como data, horário, nome do agressor e testemunhas. Evite conversar com um agressor sozinho. Tenha sempre um colega de trabalho que possa atestar a violência. Peça justificativas por escrito sobre o assédio e encaminhe ao departamento pessoal, guardando uma cópia com você. Registre todas as suas atividades para comprovar que você as executa corretamente. Com estas informações, você pode procurar o seu sindicato e fazer a denúncia. Caso seja necessário, o sindicato vai acionar o Ministério do Trabalho e o agressor pode responder pela violência na justiça. Depois das denúncias, o Antônio recebeu as horas extras e o seu Silva mudou. Hoje, eles têm uma boa relação no ambiente de trabalho. Quer saber que violências podem ser consideradas assédio moral? Então visite o nosso site e confira mais informações sobre o assunto. Assédio moral, eu digo não. Uma campanha da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará.